Vamos ver, vai aparecer de novo. E agora o que eu faço? Pera aí, eu vou te convidar. Ah, tá. Clica na bolinha, entra aí no ao vivo. No ao vivo? É. Gente, vai me ajudar. Ah, aqui, ó, o vídeo foi encerrado. Não, mas agora eu comecei outro. Gente, pera aí que eu tô ajudando a Juliana. Que eu fiz um Instagram meu pra... Ju, entra aí, clica aí na bolinha e entra. Só que travou tudo aqui, ó. Pera aí, gente. Ficou esquisito aqui agora. Não ouvi alguma coisa. Pessoal, desculpa, eu tô tentando. O que apareceu aí, Ju? Agora deu certo, ó. Mas eu não, mas a tela, agora tá dando certo. Isso. Graças a Deus. Então vamos esperar um pouquinho, que agora o pessoal saiu. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho para conhecer a Juliana, né? Uhum. Tá me ouvindo bem, Ju? Tô ouvindo. É que você E tá você com. está me ouvindo? Tô, eu acho que aí você vai poder falar um pouquinho mais alto. O pessoal vai falar que está ouvindo bem a gente. Tá. Se tá dando eco, eu, você. Vamos ver. Tô tentando entrar aqui também para eu acompanhar. Tá dando eco nós duas. Ô, Ju, acho melhor você fechar a porta aí. Tá. Gente, a gente já começa. Só esperar a Juliana. Vamos ver aqui. Peraí. Melhorou agora, Rô? Melhorou. Vamos ver. Ver se o pessoal tá ouvindo. Pessoal, a voz da Juliana tá boa? E a minha? Está muito bom o som. Pronto. Ai, que bom. Tá, vamos esperar só mais um pouquinho, daí a gente começa. Eu vou vendo as perguntas aqui. Tá A bom. Gelma tá aí, ó. Você vai conhecer a Gelma, que eu comentei com você. Então, vamos lá. 7 horas. Pessoal, essa é a Juliana que eu falei para vocês, eu queria que vocês conhecessem. Então, assim, o celular dela não dava para colocar o Instagram, estava pesado, né, Ju, para colocar o Instagram. Aí Uhum. ela veio aqui no consultório e ela tá com. Eu criei um outro nome aí, que sou eu, que na verdade está aparecendo aí. É, é um outro aparelho que eu tenho, deixei o nome da Juliana, não coloquei título no nossa live, mas tudo bem. É, a Carla tá ali, você lembra da Carla? Que Não tô vinha no grupo, do lembrada. cabelinho loiro, curtinho. Pode até ser que eu lembre, mas olhando, porque de nome assim eu não tô lembrada.
Então a Ju, só lá da casa dela, veio para cá para a gente poder fazer essa live junto. Então, primeiro eu queria falar assim, eu conheci a Juliana através da Cristina Secom, que acho que ela já frequentava o grupo do Luto, apresentou a Ju, né? E a Ju veio, na época fez terapia, né, Ju? Nem lembro quanto tempo ficou. E aí eu queria que você falasse rapidinho um pouquinho sobre isso, como é que foi para você, esse nosso encontro por através de uma pessoa que te ajudou, né, que foi a Cristina, e aí você veio, na verdade, para fazer a terapia, né? A terapia, quando a Cris me apresentou para você, foi muito bom, me ajudou bastante, porque quando eu perdi meu pai com a minha irmã, eu fiquei como se fosse um terremoto que abrisse e eu caísse dentro de um buraco. E quando ela me apresentou você para participar, para fazer a psicoterapia, eu me senti muito bem. Nossa, você me ajudou bastante. E o grupo também, quando eu entrei para o grupo, me ajudou muito. Porque aí depois, sem ser a terapia, né, Ju, você participou do grupo presencial, né? Que você Conheci ouviu várias pessoas. depoimentos. A Carla, que eu não estou lembrando agora, mas eu conheci ela no grupo. E a gente fazia na época aqui na sala, né, de espera, tinha até umas duas Uhum. pessoas. Como é que foi para você ir no grupo contar a sua história e ouvir também a das outras pessoas? Foi, para mim foi bom, porque assim eu estava compartilhando a minha história com as outras pessoas e também ouvindo os momentos das outras pessoas também, né? Assim, como eu posso explicar? Foi um modo de ver que eu não estava sozinha, passando por isso sozinha, que tinha mais pessoas passando pelo mesmo sofrimento que eu e me ajudou bastante a ver isso, a ter apoio de outras pessoas, porque você vai contando a sua história para a outra pessoa também tem uma história para contar, e aí você é, como que eu posso explicar agora? Você Você se aprende conecta com a também, pessoa você aprende também com a dor do outro. Quer dizer, o e outro te dá aprende, um agora suporte sim, e aprende com a dor do outro. o outro te dá um suporte e você também sente que você tem um suporte quando você vê a dor do outro, não é isso? Isso mesmo. Um ajuda o outro, um lava a mão do outro. É, Um outro amigo. antes de você fazer a terapia, naquela época, eu já te conhecia de vista. E uma coisa que me chamava muita atenção, para quem não é aqui de Itatiba, Itatiba é muito morro, gente. É muito morro. Essa rua aqui é só morro. E eu me lembro da Juliana empurrando a cadeira de roda da irmã dela, mas eram duas pessoas assim, sorridentes. Eu dava vontade de falar assim: o que, que essas duas estão tão rindo de tanto? Era isso, não era? Era, era sempre risada. A gente saía pra rua. Eu saía de casa com ela empurrando a cadeira de roda. A gente já saía conversando e combinando tudo que ia fazer a trajetória do caminho. Aí eu levava lá no shopping, ela conversava. Lá no shopping tinha um segurança que ela paquerava, então eu levava para ela paquerar o segurança, para bater papo. Ela dava bombom para ele, depois ela vinha embora dando risada, falando: Você viu a carinha dele? Era Oi, muito Ju, divertido. eu queria assim, que agora a gente falou como que começou o seu luto hoje. Lá atrás eu me lembro que foi com 12 anos que a sua mãe faleceu, Foi. Isso, aí você teve que parar de estudar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com 12 anos eu já comecei a perder as coisas, né, da vida. Já comecei a sofrer o luto desde os 12 anos, porque eu precisei parar de estudar. Com 12 anos, geralmente uma criança, né, adolescente, tá brincando de boneca. E eu, em vez de brincar de boneca, estava cuidando do pai, da mãe, da irmã. Então, eu não tive infância, eu não tive oportunidade de terminar meus estudos. Quer dizer, fui conseguir terminar depois, com o tempo. Mas eu já sofri a primeira perda saindo da escola. E aí a sua mãe faleceu. E aí o teu pai, ele já tinha esse problema de saúde da perna amputada ou foi depois?
Meu pai foi engraçado. Ele tinha a perna dele normal. Foi uma semana depois que eu saí da escola que ele ficou doente e precisou amputar a perna dele. Então foi tudo junto. Então a perna do seu pai foi amputada depois que a sua mãe faleceu. Não, minha mãe faleceu em 2000. Meu pai perdeu a perna uma semana depois que eu saí da escola. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16 para 17 anos. 12, 13. Tá. Eu fiquei com confusão. Tá. E aí, ô Ju, a sua irmã, desde que ela nasceu, qual que era o diagnóstico dela? Como que foi? O nome da doença exato eu não sei. Mas o médico faz uma comparação com a doença do ELA. Tá. Não sei se você conhece. Então, a doença ELA, só que ela é mais forte. E a doença que a minha irmã tinha é da mesma família, só que mais fraco. Ou seja, levava a pessoa mais lento, né? Ela sofria as perdas do organismo dela, só que mais devagar ainda. É tipo uma distrofia muscular. Tá. E atrofiando tudo. E ela começou a sentir isso com 10 anos. E qual a diferença sua e dela de idade? 11 anos de diferença. Ela era 11 anos mais velha que eu. Ah, ela era mais velha. Então você se viu mais nova, tendo que cuidar. E aí a sua irmã foi usar cadeira de roda com que idade? Com 18 anos. Nossa. Porque quando meu pai descobriu que ela estava doente, ela fez tratamento, foi em vários médicos, só que ela tentou, né, fazer de tudo. E ela tentou andar, só que ela estava sofrendo muito. Ela foi se entregar numa cadeira com 18 anos. Tá, e aí conta um pouquinho como é que foi aí, você parar de estudar, cuidar do teu pai, da tua irmã, quantos anos que isso foi, assim, quando o seu pai, conta aí, como que foi essa vida de vocês até os dois virem a ficar doentes? Com 12 anos, né, começou a minha trajetória de luta, né? Que eu saí da escola para cuidar da família. A minha mãe faleceu quando eu tinha 16 para 17 anos. Faz 21 anos que ela faleceu. Para mim, eu sofri muito no começo, porque perder uma mãe é difícil, ainda mais na adolescência. Mas eu tive que me acostumar com a ausência dela, tive que me conformar com o luto meio na marra, porque eu tinha que manter o foco no meu pai e com a minha irmã. E desde então, de 2000 para cá, eu fui cuidando mais do meu pai com a minha irmã. O meu pai, mesmo de uma perna só, ele conseguia se virar bem. Ele foi se entregar mesmo quando ele ficou ruim dos rins, que isso foi em 2014 para 2015. E ele ficou ruim com os rins. Mas até lá, até chegar nesse ano, ele estava aguentando bem com uma perna só. Ele andava com a muleta, tudo. E a minha irmã, eu ficava focada nela. Levava na fisioterapia, da fisioterapia levava para fono. Eu cheguei a levar ela até no coral que a fono dela criou, que é a Silvana Castelo. Ela criou um grupo de coral e a gente participava do coral. Não só as pessoas deficientes que tinham problemas de saúde, mas os cuidadores também podiam participar. E foi aí que eu levei ela lá para participar do grupo, do coral. Ela chegou a cantar, acho que uns 4 anos seguidos. Ela começou a cantar, ensaiar, mesmo com dificuldade na voz, mas estava fazendo bem para ela. E eu tinha esperança que ela poderia ficar boa um dia, né? Quando você cuida de uma pessoa assim que você gosta tanto, você nunca tem aquela negatividade, sempre tem aquela coisa positiva. E tudo isso uniu muito vocês duas, né? Oi? Tudo isso que aconteceu uniu muito vocês duas, né? Uniu. A gente ficamos muito grudada uma com a outra. E ela era minha confidente, eu era o confidente dela.
Ela falava as coisas dela para mim, eu falava as minhas coisas para ela. Nossa, a gente era muito unida. E com meu pai também. Só que, assim, com meu pai já era mais quando eu estava em casa. Que ele me ensinava muita coisa. Ele lia muito a Bíblia. Ele sempre usava a história do José do Egito para mim, como exemplo, a história do Ló como exemplo, e também do filho do Abraão, o Isaac, como exemplo. Ele falava, né, para mim: olha, filha, tudo que você está fazendo para mim, para sua irmã, você não desespere, não fique triste, porque Deus está vendo e Deus vai te recompensar um dia no futuro. Você vai ter tudo de volta em dobro, você vai ver. Ele sempre me ensinava essas coisas. E eu ficava atenta nos ensinamentos dele, sabe? Eu ficava atenta, eu prestava bem atenção no que ele falava. Eu também falava para minha irmã, falava para a Lourdinha: olha, você tá vendo tudo que o pai falou? Você tenha fé que toda a sua dor vai passar. Porque nos últimos anos de vida dela, a doença foi se alastrando, atrofiando mais os órgãos dela. Ela começou a sentir muita dor. Dor nas pernas, dor nos músculos do corpo inteiro. Não podia nem dar banho nela com buchinha, que ela reclamava de dor. Ela tinha que dar banho de sabonete bem de levezinho nela, e tipo uma massagem para ela se sentir calma. Eu cheguei até a encomendar sabonete com erva doce, cidreira, para ela poder se acalmar nos últimos anos de vida dela. Ô Ju, e aí, aí já não saía mais pra rua, essa coisa do passeio, já foi mais limitante, então. Daí ela começou a ficar mais em casa, né? Isso, no último ano de vida dela, ela já ficava mais em casa do que saía para rua. Aí eu estava saindo mais para academia sozinha, porque ela não conseguia mais fazer a fisioterapia, nem acompanhar o Pilates comigo. Eu levava ela no Pilates na academia também. Ô Ju, a sua irmã tinha consciência do que a doença... Ela, lógico, ela tinha consciência que a doença dela era progressiva, mas o que que ela falava sobre morrer, de estar perto? O que que ela falava sobre isso? Antes do último ano, ela também tinha esperança junto comigo. Tanto que teve até uma vez que eu vi um papelzinho de uma curandeira no portão. Eu fui procurar até curandeira para ver se ela tinha solução. Eu cheguei a procurar curandeira, centro espírita. Eu cheguei a fazer de tudo. Na Igreja Universal, que eu não sei se ela é aberta ainda lá perto do Covabra, falaram para mim que tinha pastor que ia libertar ela, que ia curar ela. Ela falava assim para mim: se eu entendi. Na inocência. Você ficou em busca de tudo, né? Tá, e ela também. As coisas começaram a complicar. Quando as coisas começaram a complicar, foi 2015 para 2016, que foi tudo muito rápido. Sua irmã estava com quantos anos nessa época, quando ela faleceu? Ela faleceu com 44. Ela estava com 43 para 44. E o seu pai estava com quanto? Meu pai estava com 81 quando ele faleceu. Tá. E aí, então vamos começar lá. Aquela semana os dois já não estavam bem, né? Isso, foi na semana do mês de maio. Foi na primeira semana do mês de maio. Primeiro começou com meu pai. Meu pai já estava com problema nos rins, né? Que começou em 2015. Ele estava com problema no rim. Aí ele estava usando sonda. Ele chegou a fazer hemodiálise, umas 3 sessões de hemodiálise e tudo. E ele tinha ficado bom por um tempinho. Só que naquela semana de maio de 2016, ele ficou muito ruim. Começou a aparecer sangue vivo na sonda, começou a aparecer infecção, saiu de sangue direto. Ele estava se sentindo muito fraco e amedrontado, com medo de tudo, qualquer coisa. E também estava com um calor insuportável. Estava dia frio, mas eu lembro que ele chegou em casa do médico, ele ligava ventilador na cozinha, ventilador na sala, ventilador no quarto. Todo lugar que ele entrava na casa tinha que ter ventilador
ventilador ligado para ele. De tanto calor, eufobia que ele estava sentindo. Acho que era fobia da morte, né? Porque ele estava sentindo que ele ia embora e ele começou a ficar muito... preocupação que, né, que assim, que é triste, que assim, não sei se ele verbalizou essa preocupação, que se ele morresse, ficaria vocês duas, né? Você não sabe o que ele falou para mim antes de morrer, no dia que ele ficou ruim, porque a minha irmã ficou ruim do nada. O meu tio pagou uma consulta particular para ele, para a médica ir em casa. Foi uma médica em casa, especialista de rim, ela foi, examinou ele, tudo. Aí ela falou que era para esperar até quinta-feira, que era uma terça-feira. Ela falou que era para esperar até quinta-feira, que é o dia que ela ia estar no hospital da Santa Casa, que ela ia ver se podia internar ele para fazer mais hemodiálise, né? Porque ela viu que ele estava ruim, que não tinha solução. E naquilo, do nada, a Lourdinha começou a chorar na cama. A barriga dela estufou que nem barriga de mulher grávida e começou a chorar, começou a gritar. Aí o meu pai falou para a médica, será que a senhora poderia dar uma olhadinha nela também, na minha filha? Ela falou, eu vou dar uma olhada. Aí ela começou a examinar a barriga e falou que era gases, que estava com problema de gases. Mas ela estava até com roncadeira no peito. O pulmão dela estava carregado. Ela deu um aperto na barriga dela, que deu um estouro na hora que ela soltou. Parece que criou uma hemorragia interna naquela hora. E do nada começou a pretejar da cintura para baixo a perna dela. Ficou pretinha, falta de circulação. E gelada, que nem um gelo do congelador. Você teve que correr com ela pro UPA, não foi isso? Aí eu falei para minha irmã mais velha que estava em casa comigo, me ajudando. Falei para ela, Neizinha, você fica com o pai, que eu vou chamar resgate e vou levar a Lourdinha, que ela não pode ficar assim, né? Tem que levar no hospital. Eu chamei o resgate levou ela para o UPA. Aí, quando eu saí com o resgate, que eu fui embora com o UPA, não demorou muito, a minha irmã mais velha chamou um dos nossos tios para ir em casa buscar o meu pai para ir na Santa Casa também, que ele estava ruim também, né? Porque ele não quis ir com o resgate. Ele falou assim, se chamar resgate, eu também vou pro UPA. E eu não quero que a Juliana veja o ruim também junto com a irmã dela lá. Eu quero ir para Santa Casa, separado. Aí foi que a minha irmã fez, ela obedeceu ao meu pai, foi na Santa Casa. Enquanto isso, lá no UPA, a minha irmã já teve uma parada cardíaca, o médico entubou e mandou para Santa Casa. Eu cheguei com o resgate na Santa Casa, eu já encaminhei ela direto para UTI. E quando eu saí... Eu sabia que o seu pai estava lá, né? Isso, quando eu saí para fazer a ficha, o meu pai estava lá. Aí eu falei, pai, o senhor também aqui? Ele falou, eu acabei ficando ruim e eu pedi para a Neizinha trazer eu também. Aí eu não falei nada para você antes, porque já estava nervosa com a sua irmã e eu não queria deixar você nervosa, mais nervosa ainda. Aí ele falou, mas fica tranquila. E quando o médico chamou ele pegou na minha mão e falou assim para mim, e não se esqueça, aconteça o que acontecer, Deus nunca abandona os órfãos de pai e mãe. Você não vai ficar sozinha. Me arrepia toda vez que eu lembro. E isso nunca mais saiu da minha cabeça. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Eu guardei aquilo. Desculpa. Tem uma aguinha aí pra você. Não, tá tudo bem. Aí ele falou para mim essa frase e eu nunca mais esqueci do que ele falou. Só que na hora daquela confusão toda, para cair a ficha demora, né? E quando ele entrou lá, eu estava esperando notícia da minha irmã e do meu pai também, dos dois ao mesmo tempo. Não demorou umas 3 horas. Era o que? Acho que meio-dia, né? Ficamos das 9 da manhã até meio-dia esperando liberar a vaga lá, o horário, para entrar na emergência e ver os dois, né? Ai,
Aí foi que aconteceu o enrolamento lá, que ninguém liberava mais entrada, e foi que a minha irmã mais velha entrou para conversar com o médico, e o médico falou, né, para ela que o pai tinha falecido, ele começou com parada cardíaca, o coração estava muito fraco, o rim parou, não tinha mais o que fazer, né? Tentaram reanimar, mas ele não voltou. E a Neizinha foi dar a notícia para mim. Eu lembro que na hora eu não vi nada. Eu só apaguei e acordei no soro, porque deram soro para mim. Eu lembro que eu acabei desmaiando de tão nervoso que deu aquela hora em mim. Aí depois que eu saí do soro, tudo que eu coloquei a minha cabeça, que caiu a ficha, aí eu percebi que meu pai tinha mesmo falecido e a Lourdinha continuava internada na UTI, estava entubada na UTI ainda. Isso foi numa que dia da semana? Foi quarta-feira, ele faleceu na quarta-feira, foi enterrado na quinta de manhã, e de sexta para sábado ela faleceu também. Então, 2, 3 dias. Quinta-feira você foi no velório do seu pai. Isso, eu lembro que foi numa quinta de manhã. Tá. E quando foi numa sexta de madrugada, foi ela que faleceu. E você pôde entrar e conversar com ela? Você teve outros momentos para conversar com a Lourdinha? Ou ela estava a Lourdinha estava sedada, não dava para conversar ou dava para conversar? Ela estava sedada, ela estava entubada, dormindo. Ela não... Mas eu acredito que tudo que eu falava para ela, ela entendia. Porque quando eu falava com ela, eu chegava lá na UTI, o aparelho estava quietinho. Eu começava a pegar na mão dela e falar com ela, o aparelho disparava. Aí eu falava com o médico, falava, olha, ela está me escutando, ela está sentindo. Então, eu tenho esperança que ela vai sair do coma ainda. Que ela estava em coma induzido, que fala, né, com sedação, né? Então, ela estava em coma induzido. Aí eu falava com o médico, ela vai acordar ainda, ela vai sair dessa, né? Aí o médico falou para mim, só um milagre pode salvar a sua irmã. Ela está muito debilitada, o pulmão dela está com embolia pulmonar, está com pneumonia, está com... Acho que estava com água no pulmão também, que ele... O rim dela... E também a hemorragia interna que deu na barriga dela, tipo uma trombose intestinal que o médico falou. Tem o nome certo no óbito lá, mas eu não consegui decifrar o nome certo. Mas a minha irmã Inês falou que é tipo uma trombose intestinal que deu. Acredito que aconteceu também com a cabeça dela. Como que você explica pra gente hoje, né? Quantos anos passou agora? Agora faz 5 anos que eles faleceram já. Tá, como que hoje você vê que talvez naquela semana que os dois faleceram em questão de 2 dias, acho que assim, o seu mundo acabou, você não sabia o que você ia fazer da sua vida, imagina. Nossa, quando aconteceu aquilo pra mim, eu fiquei perdida. Eu me senti uma formiguinha num buraco sem fundo, que eu não conseguia encontrar saída para nenhum lado. E eu fiquei totalmente perdida, eu não sabia para que lado ir. E eu fiquei, por um bom tempo, eu fiquei muito ruim, mas ruim mesmo. E o que me ajudou bastante foi quando eu comecei a tentar me levantar, a tentar fazer coisas para poder ocupar a mente. Mas você continuou morando sozinha, aí você contou muito com o apoio dos seus irmãos, né, e de amigos, né? Eu me lembro que você teve muito essa ajuda de amigos, né? De pessoas que cuidavam de você, né? Sim, nossa, eu tive bastante amigos. Os meus irmãos,
Depois que meu pai com a minha irmã faleceu, por incrível que pareça, eu fiquei mais unida com eles. Eles começaram a dar mais atenção para mim, eu comecei a visitar mais eles. Eu não fiquei assim, eu não fiquei sozinha. Sozinha, entre aspas, que eu falo, é porque quando você está com depressão, sentindo aquela dor que não acaba mais, mesmo que tenha pessoas em volta, você fica perdida. E o meu problema era em casa. Eu não queria ficar sozinha em casa, porque a minha casa ficou vazia depois que os dois foram embora. Eu só ficava ali, como eu nunca tive oportunidade de trabalhar fora, de construir uma família, que nem os meus irmãos fizeram, eu fiquei só ali, o meu mundo era ali. E quando eles morreram, a casa ficou vazia. Começou a criar eco. Eu chegava em casa de noite para disfarçar, para fazer de conta que tinha gente em casa. Eu ligava a televisão e deixava em qualquer canal só para poder ver gente falando. Tá. Isso. Ou então uma musiquinha, só que a música não me ajudava muito, porque tinha que ter uma coisa visual, para fazer de conta que tinha gente ali comigo. E eu comecei a fazer isso. E aí, né, aí você fez terapia, você entrou para academia, você começou a cuidar um pouquinho mais de você, né? E aí você voltou a estudar, né? Que foi uma coisa que você tinha perdido, que isso assim... Isso. Queria que você falasse um pouquinho como é que era voltar a estudar depois de todos esses anos. Eu plantei tanto. Porque quando você volta a estudar, quando você fica 24... Porque eu fiquei 24 anos sem estudar, sem ver cara de escola. Quando eu comecei a voltar a estudar, eu comecei do ensino fundamental, que eu parei no 6º ano, né? Do 6º até o 9º ano, foi tranquilo. Mas quando eu entrei no ensino médio, do céu, aquelas contas malucas, porque o meu problema era inglês e matemática. O inglês nem tanto, porque como eu assisto filme legendado, eu aprendi um pouco de inglês, né? Meio na marra. Mas a hora que eu entrava na aula da matemática, tinha um professor lá no ensino médio, o nome dele é Tony. Ele era tão engraçado, ele passava aquelas contas malucas e eu queria aprender as contas, eu falava assim para ele, professor, essa conta não é de Deus, não. Era muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, a escola me ajudou bastante. Eu fiz novas amizades, até os professores, eu tenho muita amizade. Quando eu terminei... Mas você também passou, porque como era o EJA, né? Você passou também por aquelas pessoas que iam na escola e não queria saber de nada, né? Não queria levar a sério. Isso também te Lá na escola tinha isso. Na EJA tinha de tudo. Tinha pessoas com histórias de vida parecida com a minha e tinha pessoas que... Tinha aluno lá que era menor de idade e que estava começando de novo porque até chegou a ser preso por causa que usava droga, essas coisas, que saiu, que parou de usar droga, que estava recomeçando. Então foi muito bom, porque contatos diferentes, né? Tem aqueles que querem estudar mais, tem aqueles que ficavam zombando. Ju, a gente está falando disso e hoje é finados, né? Como essa data te marca muito? Como que fica para você essa data? Porque a Tereza tinha perguntado lá no grupo e várias pessoas responderam se é uma data que se apega aí no cemitério, como que é essa data para você? Para mim, hoje, essa data não me afeta mais. Nem o Dia dos Pais, também nem o Dia das Mães não me afeta mais. Mas antes, no começo, eu ficava afetada. Só que também, assim, eu não vou no cemitério. Para mim é uma data normal e eu nunca fui no cemitério, para falar a verdade. Depois que eu enterrei meu pai com a minha irmã, eu não tive mais coragem de entrar no cemitério. Eu só fui em alguns velórios, porque nesse tempo andaram morrendo pessoas que eu conheço, que foram meus vizinhos, que me deram apoio. Aí, com respeito, eu fui no velório. Mas, assim, para visitar túmulo mesmo, eu não tenho coragem. Eu, assim, superei,
mas também eu não fico procurando, né, para ficar sofrendo, né? Porque eu não sei como que é, cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito, um modo de pensar. Eu aprendi, até com meu marido, ele que me ensinou a fazer isso. Eu aprendi a esquecer o passado e deixar o passado para trás. Porque se você ficar pensando no que aconteceu, ficar lembrando, só vai vir dor. Então você tem que só lembrar das coisas boas que aconteceram, nos momentos felizes que você teve com a família. Porque É assim que assim, você teve muitos momentos felizes, mas você também teve muitos momentos difíceis, né? E aí a gente acaba sendo vítima desse passado, dessa história, né? E realmente é o que você falou, ficar com as boas lembranças, com as boas falas, com os bons ensinamentos que o seu pai deixou para você, e mesmo a Lurdinha, né? Porque com toda essa trajetória dela, até 44 anos com a doença que ela teve, ela, tem pessoas que não gostam de falar esse nome, mas ela foi guerreira, assim, ela lutou, ela tinha vontade de viver, né? Sim, ela tinha. Nossa, minha irmã, ela não desistiu nem um minuto. Ela foi comigo até o final, porque mesmo entubada, eu percebia que ela sentia a minha voz. Ela estava ali escutando. Ela só não podia me responder porque ela estava dormindo. Mas o coraçãozinho dela sentia, disso eu tenho certeza. Ô Ju, e te consola também saber que o seu pai não sabia que a sua irmã ficou tão ruim e a sua irmã não soube que o seu pai faleceu, né? Porque se ele visse ela morrer, ele ia ficar muito triste. E se ela visse ele morrer, ela ia ficar pior ainda. Porque quando eu tinha que dar aquela saidinha para ir no mercado, ou para dar uma treinada na academia, ele que era companheiro dela, que fazia companhia para ela. Aí ela ia ficar muito triste. Então, assim, eles morrer sem um saber do outro, foi até bom de um lado, né? E Ju, e assim, aí você não tinha assim, namorado, tido essa vida de adolescente, porque você estava lá sempre, né, cuidando, você não teve uma adolescência, né, normal, vamos falar assim, né, dos adolescentes, né? E de repente, acho que você também não pensava que você fosse achar ninguém, que você não fosse casar, como que era isso para você? O meu pai sempre falava para mim que Deus ia me recompensar, porque eu falava com meu pai, falava assim, pai, eu já tô com 30 anos, até hoje não conheci ninguém, e também eu não saio de casa, como é que eu vou ficar? Eu não quero ficar sozinha, né? E meu pai sempre me preparou. Meu pai, ele foi meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. Aí que ele usava as histórias da Bíblia como exemplo, ele falava assim, filha, você lembra do filho do Abraão, Isaac? Ele casou com quase 40 anos. E mesmo depois dos 40, ele teve os filhos dele. Isso não vai ser diferente com você. Deus vai preparar para você uma pessoa boa, né? E ele também usava o José do Egito como exemplo. Ele falava assim para mim, Deus vai preparar para você um José do Egito que vai te fazer muito feliz e vai te apoiar e vai cuidar de você. Pode ter fé que o teu pai tem razão no que fala. E eu acreditava no meu pai. Mas ao mesmo tempo, como os anos passavam, a esperança ia diminuindo um pouquinho, né? Eu não perdia a esperança, mas também eu ficava, puxa vida, ainda continuo sozinha e nada ainda, né? E cada vez mais sozinha, sem ninguém. Foi muito chato. Teve um momento que eu pensei que nunca ia acontecer isso. E aí, como que aconteceu? Aconteceu do nada. Foi em fevereiro de 2018 que, mesmo assim, estudando, ocupando a minha cabeça, porque eu conheci ele no segundo ano do ensino médio. Eu estava de férias da escola, porque era carnaval. Aí eu estava em casa e estava desanimada, porque não tinha escola. Eu não queria sair de noite, porque
sozinha, sem ninguém, e de noite para a rua, é o maior perigo. Então, eu não podia sair para a rua porque eu tinha consciência disso, que já era de noite. E não tinha escola, não tinha nada para fazer, chovendo. Aí eu falei, nossa, que tédio, eu não tenho nada. E começou a me dar um aperto no coração, sabe? Uma vontade de chorar e também vontade de fazer bobagem, de querer tirar a minha vida. Aí, foi nessa noite, eu estava desesperada, porque naquela hora, a solidão em casa apertou tanto meu coração que eu não conseguia mais ficar em casa sozinha. E eu queria dar um fim naquilo. Aí, quando eu pensei em dar o fim naquilo, do nada, o meu WhatsApp tocou. Aí eu escutei o barulhinho do WhatsApp, aí eu fui ver um número estranho. Uma foto lá de bombeiro, porque a foto dele era de bombeiro, porque ele era bombeiro nos trabalhos que ele fez. E eu vi lá a foto de um moço de bombeiro e um número estranho falando assim, boa noite, você precisar conversar com alguém? Aí eu falei, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não conheço esse cara aqui. É claro que ele não ia, é claro que ele conseguiu o meu número com alguém. Só que enquanto a pessoa que deu o número para ele não se manifestou, aquilo começou a criar pulga na minha cabeça. Eu fiquei pensando. Aí na hora já caiu a minha, tipo uma pedrinha na cabeça falando assim, Juliana, foi Deus que fez isso com você porque não fazer bobagem. Naquela hora que eu recebi a mensagem, foi Deus me bloqueando, né? Aí, quando eu li a mensagem dele, já veio também a mensagem de um amigo, que é intérprete e que estava no hospital com ele, porque nessa mesma noite que ele mandou mensagem para mim, ele também estava no hospital, internado porque machucou o pé e precisava de um intérprete. Aí ele conversou com esse amigo dele, falando que queria uma namorada, uma pessoa para conversar, para se distrair, que ele estava muito sozinho, que ele era sozinho também. Aí esse amigo dele falou assim, eu conheço uma pessoa assim que vai na igreja, muito querida, especial. Você vai gostar de conhecer ela. E aí ele deu o meu número. Aí ele mandou mensagem para mim. Foi aí que ele falou, boa noite, você precisa conversar com alguém? E esse amigo falou para mim, Ju, não vai ficar brava comigo, mas eu tenho um amigo que é surdo, está precisando de um apoio, de uma amizade, de uma pessoa para conversar. E eu indiquei você, porque você sabe um pouco de Libras, você chegou a fazer alguns cursos, você é inteligente, sabe ter comunicação. Então, eu quero que você converse com ele. Quem sabe vocês dois se combinem, dê certo, né? Eu achei até estranho. Falei assim, vá, eu namorar com ele? Vai saber se ele vai gostar de mim? Porque eu me achava feia, né? Aí, começando a conversar com ele, que eu respondi ele, né? Ele falou assim pra mim, eu mandei pra ele e falei assim, boa noite, tô precisando mesmo conversar com alguém. Aí ele falou pra mim, você é muito bonita, eu quero te conhecer melhor. Como que é o seu nome, a sua idade? Começou a mandar um interrogatório pra mim, aí né? vocês começaram a ficar conversando e quando você conheceu a primeira vez, você olhou para ele, aí como é que foi? A primeira vez que eu vi ele pessoalmente, pessoalmente o coração parecia que ia sair pela boca. Então eu fiquei muito emocionada. E aí ele sabia da sua história, você foi contando? Ele sabia um pouco, porque o amigo dele também me conhece, né? É intérprete da igreja que eu vou, trabalha com surdos, então ele me conhece. Aí ele contou pro meu marido, né, um pouco da minha história. Mas eu fui contando mais para ele depois a minha história de vida, né? E ele também foi contando mais sobre ele para mim. E, inclusive, no mesmo ano que o meu pai com a minha irmã faleceu, em 2016, 2 meses antes, no mês de março, o pai dele também tinha falecido com câncer. E ele também ficou muito triste, com depressão, por causa da perda do pai.
porque o pai dele era tudo para ele também, né? E ele ficou muito triste. A minha sogra teve que lutar bastante para ajudar ele a se recompor, se levantar. Ele também estava passando com psicóloga. E quando eu conheci ele, assim, pela primeira vez pessoalmente, nossa, o coração disparou, porque ele é bonito, né? Muito fofinho. E aí vocês namoraram quanto tempo para casar? Ah, foi tudo no mesmo ano. Nós começamos a namorar em fevereiro. Quando foi em junho, no Dia dos Namorados, nós ficamos noivos. E em setembro, 1º de setembro, nós casamos. E como que ele deu esse apoio, porque você estava falando para mim quando você chegou, da questão das lembranças, das fotos, que você ia falar sobre isso? Ah, tá. Que quando faltou um mês para a gente casar, ele começou a reformar a nossa casa. A montar o nosso quarto de casal, porque tinha a cama da minha irmã ainda de solteiro, tinha a minha cama. Aí ele tirou todas as camas de solteiro, ele quebrou a cama de casal no quarto que era do meu pai, e ele aumentou aquele quarto para fazer o quarto de escritório, para colocar os nossos computadores, porque ele trabalha no computador no final de semana. Aí ele montou um escritório naquele quarto, e o meu quarto, né, o nosso quarto que fica de frente para a rua, aí ele colocou a cama de casal, o guarda-roupa, tudo com roupa nova. Ele reformou a casa inteira. E ele que fez sozinho. Ele não chamou ninguém, nenhum pedreiro, nada. Ele pegou grade de construção velha, ele pintou as grades. O meu portão de casa é portão social. E tem a garagem. Aí tem o muro, só que o muro é meio baixo. Então ele aumentou o muro colocando grade, ficou o dobro de altura. Ele telou a grade para as gatinhas não fugir e ele pintou a casa inteira. Ele falou assim, vamos reformar essa casa aqui para você não ter que ficar lembrando do passado. E quando ele viu as fotos, os álbuns de fotos, ele falou assim para mim, eu vou guardar essas fotos. Aí eu falei para ele, mas você vai guardar as fotos? Ele falou, eu vou guardar. Eu vou esconder elas para você não ficar fuçando, porque eu sei que se você ficar vendo, você vai sofrer. Eu percebi que quando você vê a foto, você fica chorando. E se guardar a foto, vai te ajudar a superar e você ficar focada na nova vida. Porque agora você tem que ficar focada no caminho novo que está surgindo. Agora é nós dois. É nós dois e as nossas filhas. Era alguém que estava falando para você que o passado ia ficar lá atrás, guardar essas lembranças boas, e que agora você ia ter uma nova vida, que era com ele. E eu me lembro que o seu casamento teve repercussão, né, em alguns lugares, em rede social, porque... Aí conta então do seu casamento. Ah, tá. O meu casamento, eu não imaginava que eu ia conseguir casar, porque eu não tinha situação financeira nenhuma. Eu estava pobre de moedinha, de tudo mesmo. Mas aí, o pessoal da igreja, como eu sou muito querida na igreja, graças a Deus, o pessoal foi juntando, fazendo vaquinha, me ajudando e foram montando a igreja aos pouquinhos. As mulheradas da igreja foram fazendo o bolo em forma de lembrancinha. Uma outra irmã teve o bolo de casamento dela, aí um bolo fake, né? Então esse ficou de bolo do casamento. Um grupo preparando o casamento da gente. Porque quando ele pediu a minha mão em casamento, eu falei para ele, mas casar assim, já depressa? Mas como? Eu não tenho dinheiro para pegar o vestido. Ele falou assim, não se preocupe. Eu ajudo você a pagar o vestido, eu pago o seu vestido, você escolhe, fala o valor e eu pago para você o vestido. Aí eu procurei o vestido que eu queria, tudo, falei para ele o valor, só não mostrei para ele a foto, porque não podia. Não podia. Mas eu falei para ele o valor, aí ele falou, tá, pode deixar que eu pago para você o vestido. E a festinha, porque não teve festa, teve só uma comemoração da igreja, né? Tem o detalhe da igreja, quando vocês entraram, porque assim, você já sabia um pouquinho que eu marquei aqui, Libras é uma língua, né? A gente não tem que falar a linguagem dos sinais, né?
É um Isso mesmo. Libras é uma língua de sinais para se comunicar. E você já sabia um pouquinho como é que era esse mundo de você ter aprendido tudo isso. Eu vi quando ele chegou aqui, que ele está na sala de espera ali, como que é isso para você? Agora tá, mas como que era isso para você na época? Para mim foi meio tenso, porque eu já sabia um pouquinho de Libras, porque eu tenho um irmão que é surdo, né? Só que como meu irmão que é surdo, ele não entende muito de Libras, então o curso que eu fiz ficou guardado, eu não pratiquei, né? Aí quando eu comecei a conversar com ele em Libras, nossa, foi tudo assim, como aprender do zero de novo. E como ele também é professor de Libras, ele ficou meu professor particular. Ele começou a me ensinar Libras do zero. Então, em pouco tempo, eu consegui aprender Libras. E no dia do meu casamento, eu queria fazer uma surpresa para ele. Porque a música que eu cantei é a música especial que eu escolhi, porque aquela música, cada letra, quem escutar a música, até no meu Instagram, eu postei o vídeo de mim cantando em Libras para ele. Cada letra daquela música... Para quem quiser te procurar, tá Juliana Navarro? Juliana Navarro 12, e o nome de usuário tá Joca e Ju. Tá, Joca e Ju. Aí, quem quiser me procurar lá no Instagram, seguir eu para ver as fotos do casamento, o vídeo, é Juliana Navarro 12, e o nome de usuário tá Joca e Ju. E tá a foto de nós dois junto lá do casamento. Aí, quando eu comecei a escolher essa música, cada letra da música é o que falava do que aconteceu comigo. Que eu tava assim, para baixo, eu tava ruim, não tinha nada, e ele veio como uma ponte que me ajudou, que me reergueu. Então, cada letra da música servia de surpresa para ele. Aí eu fiquei pensando... Você foi entrando, fazendo a música com a língua, com a Libras, né? Isso, eu combinei com o pastor, falei, quando eu chegar no altar, eu já quero cantar para ele essa música, quero fazer uma surpresa para ele, né? E eu cantei para ele em Libras. Mas ele chorou tanto, tadinho. Ele adorou a surpresa que eu fiz para ele. Quanto tempo vocês estão juntos agora, Ju? Faz 3 anos que estamos casados. E eternos namorados. Mas então, ele me ajuda em tudo. E o seu pai estava certo, né? O meu pai estava certo. Porque o meu pai, ele falava para mim, Deus vai preparar para você um homem bom. Ele vai preparar para você um homem igual José do Egito. E quando eu falo com meu marido, eu falo para ele, eu falo assim para ele, o seu nome é José, e o meu pai falava de José do Egito, olha o José do Egito aqui na minha vida. Ô Ju, o que você pode falar aí para as pessoas que estão ouvindo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, o pessoal está achando sua história muito bonita, o que mais que eu vou vendo? Eu vou vendo aqui, vou falando para você. Como que você, explica aí pra gente, o que você pode falar em termos de tudo de perda, de sofrimento que você viveu, de toda a desesperança, do desespero que você estava, né, pensando em tirar a sua própria vida, e de repente, que eu coloquei os seus lutos, né, toda essa luta que você viveu, e a superação agora é isso, é você estar aí vivendo uma nova vida, casada, que era um sonho, com uma pessoa super bacana, com essa história de vocês. Como que você ajuda? O que você pode aí falar para essas pessoas? Eu vou vendo que as pessoas estão perguntando. Ah lá, Ju, como você vê o futuro agora? Como que eu vejo o futuro? O futuro eu só vejo maravilhas, porque agora eu tenho uma pessoa do meu lado e a gente está construindo uma vida juntos. A gente tem planos, tem sonhos, o mesmo desejo dele é o meu desejo.
de poder ajudar mais pessoas surdas e passar apoio em Libras para as pessoas surdas, porque tem pessoas surdas que ainda estão um pouco para baixo, que nem também teve um surdo que há pouco tempo quase morreu num acidente, a gente foi na casa dele, deu apoio para ele, chegou a levar na igreja, porque a gente procura ajudar, e o desejo dele é o meu desejo, procurar ajudar mais pessoas surdas. E o que eu posso ver também mais no futuro é curtir nossas gatinhas também. Ah, ela tem vários gatinhos. Mas esses dias eu coloquei uma frase que falava exatamente isso, que quando a gente não. Essa questão da gente poder ser útil para o outro, né? E é o que vocês vêm fazendo, né? Ó, a Uhum, Carla tá falando que você é uma pessoa iluminada, a Vânia Camargo tá falando que você é linda e guerreira, a Cris de Doni tá obrigada. falando que você é uma lutadora e te admira muito. Tô vendo aqui os recados. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. É, Hoje, a pessoa que está sofrendo pelo luto, o que que você falaria para uma pessoa que está com total desesperança? Para não desistir. Mesmo que pareça que está tudo no fim, mesmo que pareça que não vai ter saída, que não vai conseguir, para não desistir, primeiro de tudo, ter fé em Deus. Muita fé em Deus e ter esperança e procurar ocupar a mente o máximo que puder. E também procurar as pessoas que estão perto. Se tiver amigos, procurar os amigos, procurar familiares, não passar por isso sozinho. Não se isolar. Porque passar por isso sozinho é muito difícil. Então, não perder a esperança, não perder a fé em Deus e procurar pessoas que possam ajudar e ocupar a mente. Que nem agora, eu superei tudo isso, né? Eu estou recuperada. Só que mesmo assim, eu não fico parada. Porque se a cabeça ficar parada, é um perigo. Eu Exato. procuro, que nem agora, o meu foco é a academia, as gatinhas e ele. Enquanto ele trabalha o dia inteiro, eu saio de manhã, eu peguei uma rotina junto com ele. Eu levanto todo dia às 5 horas da manhã. Ele vai trabalhar às 5h30 e eu vou para a academia. Eu faço caminhada até a academia, eu treino, eu só volto para casa umas 10 horas da manhã. E depois eu fico focada em cuidar da casa e cuidar das gatinhas. Ele mesmo colocou as gatinhas em casa porque ele falou assim para mim: enquanto eu não chego, você vai ter criancinha para cuidar aqui em casa. E é mesmo. Ô, Ju, ó, tem uma amiga minha lá do sul de Minas que tá falando, Ju, adorei sua história, que Deus te abençoe. A Júlia tá te Amém, dando obrigada. parabéns. A Gelma, que você, né, vai ver a live dela ainda, ela falou assim que a sua história é um conto de fadas com final feliz e você é um Mas exemplo. é mesmo, é um conto de fadas mesmo, porque eu sou muito sonhadora e eu sempre gostei de contos de fadas. Tem um momento que, quando eu conheci ele, ele estava no começo do namoro, quando eu fui dar uns beijinhos nele, foi meu primeiro e único homem, né? Quando eu fui dar o primeiro beijo, eu parecia aqueles ursinhos carinhosos que descem de arco-íris, assim, sabe? Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Era muito Ó, emocionante. a Cris falou que você ajudou muito ela no luto da mãe dela e, na verdade, você ajudou muita gente, né? Aquilo que a gente falou do grupo do luto, né? Uhum. Tá. E, gente, a Ju vai chamar o Joca, então, para apresentar ele para vocês. Ela vai mandar um WhatsApp ali para ele, que ele está na sala de espera, e ele vai dar um recadinho para vocês em Libras e ela vai traduzir. Vou mandar um oi para ele aqui, Tá. peraí. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Tá. E quem quiser me seguir lá, não vai esquecer, Juliana Navarro 12. E ver o vídeo lindo do seu casamento. Isso, lá tem. É que eu sou nova no Instagram, né? Então eu tô postando as coisas. Ela aprendeu o Instagram essa semana com essa história da live, aí que ela criou o Instagram, mas ela já tá espertinha, ela já encheu de vídeo, de foto, já tá adorando. Eu arrumei uma coisa mais para ela.
Chamou? Chamei, mas ele não viu. Então, eu vou lá chamar ele, então. Tá. Aguenta aí, pessoal. Vou lá chamar. Pronto. Vamos ver se alguém quer fazer uma pergunta pro... Ó, Ju, a Sônia falou, Vanderlei e Sônia, você fala sorrindo, mesmo em um momento triste. É isso que eu queria que as pessoas vissem, porque como a Rita, as outras pessoas, vocês estão mostrando esperança, vocês estão mostrando que você não perdeu a alegria de viver. É isso que eu acho, por isso que eu queria que as pessoas te conhecessem, sabe? Que você traz muito isso. E alguém quer fazer uma pergunta para o Jota? Ele está aí, faz a pergunta aí que ele já responde. Vamos ver. Vamos aproveitar. Oi, pessoal, mãe. Vamos aproveitar a pergunta lá da Marina. Como que ele vê esse futuro aí com você? Posso virar um pouquinho para interpretar para ele? Lógico. Ela perguntou como que você vê o futuro casado comigo? No passado, eu só sofri muito no passado. Mas, graças a Deus, a minha vida mudou muito quando eu conheci a Ju. E hoje eu estou muito feliz e agradeço a Deus todo dia, toda hora, por ter uma vida nova. Ai, que lindo! Olha que lindo, que amor! Ele lembra que na Bíblia, Abraão mudava de vários em vários lugares. E assim foi a minha vida também. E quando eu conheci a Ju, eu fiquei estacionada agora. Muito bom. E pergunta para ele como que ele te ajudou no seu processo do luto. Está perguntando como que você me ajudou quando você me conheceu triste. Eu lembro que eu vi a Ju muito nervosa, preocupada, triste, e eu fiquei preocupado. E Deus me avisou num sonho que eu precisava ajudar ela. E agora que eu salvei ela, estamos sempre felizes juntos. Ai, que lindo vocês! Olha, todo mundo aqui. Ele sentiu, ele fala que Deus avisou ele que eu precisava de ajuda. Então ele conseguiu o meu contato e começou a conversar comigo para me ajudar. E que agora que nós conhecemos, que estamos casados, a gente vai ficar sempre juntos. Muito bem, olha, está todo mundo achando lindo, encantado com a declaração, que ele é muito sortudo por ter conhecido você. Fala para ele aí. Está falando que todas as pessoas do grupo estão falando que bonito o nosso amor junto. Ele agradece muito, que Deus abençoe todos. Ai, que lindos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Como você apoiou ele, Ju, pensando na dificuldade da língua? Como que eu apoiei ele na dificuldade da língua? Porque assim, não é um mundo onde todo mundo sabe, ó, você tá aí, né? Eu apoiei ele, porque foi assim, no passado ele era sozinho. Não, é para você mesmo. Isso. Então, no passado ele era sozinho, aí quando eu conheci ele, eu também ajudei, né? Eu ajudo ele me ajuda. Quando ele precisa de médico, dentista, advogado, que agora está esperando aposentar também. Então, eu estou sempre ajudando ele, interpretando para ele tudo. Até na igreja, quando a gente vai no culto, um estudo bíblico, ele me ensinou a Bíblia em Libras, que eu tenho um aplicativo, que eu estou sempre estudando. Ju, e o que você aprendeu com ele, a história de vida dele? O que eu aprendi? Eu aprendi que ele precisava de ajuda, né? E os dois juntos, um ajudando o outro,
eu aprendi que a gente compartilhando as coisas tem amor, tem mais atenção, carinho. Assim, a gente vai ajudando um com o outro, compartilhando. E eu aprendi muita coisa. Ele me ensina muito. E o fato do seu irmão já ser surdo, você já sabia um pouquinho, você foi aprimorando mais, né? Porque ele é professor de Libras. Então, ele que fica me ensinando. Tem muita coisa que ainda eu não sei. E ele que me ensina. E pergunta para ele como é que hoje essa questão dele estar inserido nessa sociedade onde as pessoas não têm, né, não tem a língua, né, de Libras como você tem para falar. Como ele se sente em relação a isso? Ele já se adaptou? Ela está perguntando se você já se acostumou na sociedade, porque na cidade é difícil, não tem comunicação com o surdo. Você já se acostumou? Já me acostumei. Porque mesmo sendo surdo, o mundo, muita gente não entende Libras, é muito sofrido não ter comunicação. Mas eu também sigo em frente, eu tenho muita fé em Deus e eu procuro seguir em frente. Agora que eu conheci a Ju, que eu tenho comunicação, ela me ajuda bastante. É porque ele já se acostumou com a sociedade, porque dificilmente, né, bastante lugar não tem comunicação. E como ele é bastante inteligente também, usando muito classificador, ele consegue ter comunicação, mas pouco, né? E ele fala que agora que ele me conheceu, eu ajudando sempre ele consegue ter comunicação melhor. Ele tem esperança que algum dia nas escolas tenha esse ensino, seja meio obrigatório, que as pessoas venham aprender? Ela perguntou se você tem esperança que no futuro todas as escolas tenham o estudo de Libras para as crianças aprender. Sim, eu tenho. Tá. Então agora eu queria que você pedisse para ele deixar um recadinho para todo mundo que está aqui e depois você deixa o seu recado, a gente encerra porque já deu 1 hora. Já? Ela está falando para você falar um pouquinho, uma mensagem para as pessoas que estão vendo. Levítico. Ele vai ler um verso de Levítico que fala não desprezai o surdo, porque o surdo também é filho de Deus. E sempre dê atenção ao surdo, porque somos irmãos todos iguais. Exatamente. Recado foi tá vendo a live? Eu gostei muito de ver a live, gostei muito de conhecer, de falar um pouquinho. E que Deus abençoe. E que Deus abençoe todos vocês. E que Jesus ama todos. Ai, que lindo. E, muito obrigada, viu? Depois você fala com ele, vai ficar gravado. E aí, e você encerra como agora? Já deu 1 hora aí? Como que você encerra? Primeiro eu vou agradecer, né? Porque foi uma honra fazer a live. Nunca passei por isso. Eu criei o Instagram só por causa disso. e gostei, foi muito bom. Foi bom também rever você. Vim aqui para nós tirar um tempinho junto. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão vendo, que eu fiquei muito feliz de poder falar da minha história, de mostrar um pouquinho da história dele também. Exatamente. E que Deus abençoe a todos. Amém, querida. Muito obrigada, viu? Eu vou falar tchau, eu vou desligar, vai ter um xizinho lá atrás, lá do lado das pessoas, você clica no xizinho para sair e eu vou já salvar aqui, tá bom? Tá joia. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham amado esse casal. Eu acho que todo mundo ficou encantado. E outro dia eu trago eles aí de novo. Tá todo mundo agradecendo vocês, viu?
Minas Eu que Gerais está agradeço. assistindo, fala para ele. Oi? E tem gente de Minas Gerais assistindo ele, São Paulo, Turma Recife. que mora em Minas Gerais, vendo você. Ele falou, nossa, que legal, eu conheço Minas, é muito legal. Ele ficou muito feliz de saber. São Paulo, Recife. São Paulo, Recife, Paraná. Então tá. E qual mais? Beijo, viu? Então clica ali no Outro. xizinho para você sair. Obrigadão. Tá. A gente já se fala. Tchau. Tchau.